Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo beleza? Vamos para mais uma aula de hoje. A aula é sobre os elementos e os fatores climáticos. Vou compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês agora já estão vendo aí na tela. Os principais elementos do clima são temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento e precipitação. Vamos estudar cada um deles a partir desse momento, começando pela temperatura. A temperatura é o grau de calor que um corpo possui e pode variar conforme a altitude, a latitude, as características da superfície, continentalidade e maritimidade. Vamos ver cada um desses aqui separadamente, pessoal? Então, me acompanhe. Venha comigo. Começando pela altitude. A altitude exerce grande influência sobre a temperatura. O calor é irradiado para cima e aquece-se por irradiação. Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar, ocorrendo também menor irradiação, e, por consequência, menores temperaturas. O contrário ocorre em altitudes baixas, ou seja, quanto maior a altitude, menores as temperaturas. Quanto menor a altitude, maiores as temperaturas. Aliás, a temperatura diminui 0,6 graus a cada 100 metros de altitude. Outra questão interessante, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que que nas altas altitudes o clima é mais frio? Porque o ar é um condutor muito ruim de calor. Na verdade, o calor ele não vem de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, o Sol aquece a superfície da Terra e ela, então, reflete esses raios solares, formando, assim, um efeito estufa, né, que mantém o equilíbrio térmico da superfície da Terra, aqui na baixa altitude, chamada de troposfera. Então, quanto maior é a altitude, menos vai sentir essa reflexão da radiação solar que vem das baixas aqui, ó, altitudes, entende? E também, se nós temos, então, um grau diferente de calor, de radiação solar em diferentes altitudes, nós vamos ter, então, diferentes formas vegetais, diferentes tipos de vegetação, conforme a altitude, né? Nas baixas altitudes você vai ter florestas, e conforme a altitude vai subindo, você vai ter outros estratos vegetais, entende? O outro fator que influencia na temperatura é a latitude. O que é a latitude? Você tem o globo terrestre, e ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E o que divide esses dois hemisférios é a linha imaginária do Equador. É uma linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios. O Equador marca 0 graus e vai a 90 graus norte e de 0 graus do Equador a 90 graus sul. Essa distância do Equador em direção aos polos, norte e sul, é que nós chamamos de latitude. E quanto maior a latitude, menores são as temperaturas médias anuais. Por quê? Nos locais próximos ao Equador, a inclinação é menor e os raios solares incidem sobre uma área menor. Conforme aumenta a latitude, maior a inclinação dos raios solares, abrangendo uma área maior. Ou seja, na região intertropical, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, passando pela linha do Equador, que nós chamamos de zona intertropical ou zona tropical, você tem uma incidência de radiação solar direta
muito maior, e você tem uma incidência de radiação solar muito mais oblíqua, conforme você se distancia do Equador em direção aos polos. Por isso que quanto mais próximo do Equador, você vai ter mais radiação solar, mais luminosidade, os climas são mais quentes, né? Você tem um clima muito quente, e quanto mais você se afasta do Equador em direção aos polos, você vai diminuindo a temperatura e você vai tendo climas mais frios, ok? Outro elemento que interfere na temperatura, lógico, é a característica da superfície. Características da superfície, são as características da superfície, né? Por exemplo, uma área que possui uma grande vegetação, ela absorve mais radiação solar, ela vai produzir mais evapotranspiração, mais umidade, consequentemente, mais formação de nuvens e chuvas, né? Então, o calor tende a ser muito mais atenuado. Uma área que não tem vegetação é uma área que apresenta um albedo muito maior, que é essa capacidade de reflexão da radiação solar, aumentando, então, o efeito estufa, aumenta-se o calor, os índices de temperatura, né? Outra questão é o tipo de solo que também vai influenciar na temperatura. No geral, os solos arenosos refletem mais a radiação solar, tem, assim, uma diferença, uma amplitude térmica muito maior do que, por exemplo, solos escuros e solos argilosos, por exemplo, que tem uma amplitude térmica menor do que os solos claros, solos arenosos, entende? Um outro fator que vai interferir na temperatura é a maritimidade e a continentalidade. O que é a maritimidade? É a proximidade com o mar. E o que é a continentalidade? É a distância mais afastada do mar. O efeito da maritimidade atenua as diferenças térmicas, homogeneizando as temperaturas costeiras. Já o efeito da continentalidade é inverso, ou seja, nas áreas interioranas, mais afastadas da costa, as amplitudes térmicas diárias, sazonais e anuais tendem a ser maiores. Você tem o fenômeno das brisas marítimas, né? Brisas marítimas são correntes de vento que sopram do oceano em direção ao continente durante o dia. Por exemplo, o continente ele tem uma amplitude térmica maior do que os oceanos. O continente ele aquece e se resfria muito mais rápido do que as do oceano. Então, você tem no oceano, você tem uma intensa evaporação e você tem um ar mais denso, né? Uma zona de alta pressão, o ar é mais denso, é mais pesado, é mais carregado de umidade. E esse ar, ele sopra do oceano em direção ao continente. Porém, à noite, o continente esfria mais rápido. O ar, então, ele se torna mais frio e ele se torna, então, uma área de alta pressão. E ele tende a soprar à noite do continente em direção ao oceano, formando as brisas continentais, entende? E isso tudo é provocado por esse efeito de maritimidade e continentalidade. O próximo elemento climático é a umidade. O que é a umidade? Corresponde à água no estado de vapor existente na atmosfera. A concentração de vapor da água na atmosfera pode chegar no máximo a 4% em volume, mas esse valor é variável de acordo com o lugar. Por exemplo, nas zonas temperadas, né, a concentração de vapor d'água na atmosfera chega no máximo 3%, na zona tropical chega a 4%, entendeu? A umidade, ela contribui para o aquecimento e resfriamento da Terra, porque absorve a radiação solar e a terrestre, ajudando a manter o equilíbrio térmico. A evaporação depende de calor e água, né?
evaporação e evapotranspiração, por exemplo. Preciso de calor e água. Nos oceanos, por exemplo, é uma área de intensa evaporação da água que vai gerar massas de ar carregadas de umidade, gerando chuvas assim, no oceano e também sobre o continente. Bom, a evapotranspiração é o vapor de água que sai das florestas, né, gerando também muita formação de nuvens e que uma hora vão se precipitar sobre a superfície. Com as altas temperaturas, o ar se expande e ele retém mais vapor. A umidade é muito importante para o balanço térmico da atmosfera. Por exemplo, as nuvens impedem a perda de calor que a Terra irradia, tornando as temperaturas mais suaves, né? E como exemplo, nós podemos citar os desertos, que têm uma alta amplitude devido à ausência de umidade e de nuvens. Os desertos têm altas temperaturas, né, que são suficientes para produzir a evaporação, mas não tem água. Então, você vai ter pouca evaporação, você não vai ter formação de nuvens, então você tem uma alta amplitude devido à ausência de umidade e de nuvens. De dia, o deserto é muito quente, com temperaturas elevadíssimas. Porém, à noite, você tem uma queda brusca de temperatura e temperaturas muito baixas. Então, a amplitude térmica nos desertos são enormes devido à falta de umidade, o que não acontece em outras regiões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal de umidade relativa do ar é de 60%. Um ambiente, por exemplo, que tem assim, pouca umidade no ar, né, ele já vai produzir um ressecamento das vias aéreas, as pessoas têm dificuldades para respirar, o ar fica muito seco. Porém, quando o ar está carregado com muita umidade, né, por muito tempo, o que você tem? Um ar já muito úmido, né? Então, você pode ter o aumento da proliferação de fungos, de bactérias. Isso é muito percebido em ambientes que não recebem, por exemplo, radiação solar, né? E devido à grande umidade, você vai vendo o aparecimento de fungos, de bactérias, de mofo nas paredes. Isso é muito comum aqui. Muito bem, vamos para o próximo elemento que interfere no clima, que é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Corresponde ao peso da coluna de ar posicionada verticalmente sobre um ponto, né? Então, é o peso da coluna de ar sobre um determinado lugar. As diferenças existentes na pressão atmosférica de um lugar para outro resultam no movimento do ar atmosférico que se origina da diferença da densidade do ar, causada pela diferença de temperatura. Bom, um exemplo que nós podemos citar é que, por exemplo, nas regiões frias, são regiões frias onde o ar é mais denso, é mais pesado. Então, você tem uma área de alta pressão, né? Então, o ar, ele sopra dessa área de alta pressão em direção, por exemplo, às áreas de alta temperatura, de baixa pressão, entendeu? Os ventos e as massas de ar deslocam-se das áreas de altas pressões, né, podendo ser abreviadas por AP, pela sigla AP, alta pressão, para as áreas com menos pressão atmosféricas, denominada com a sigla BP, baixa pressão. A pressão atmosférica altera-se em virtude da temperatura, da latitude e da altitude. As áreas de baixa pressão são denominadas ciclones ou áreas ciclonais e são receptoras de ventos. As áreas de alta pressão são denominadas anticiclones ou áreas anticiclonais e são áreas dispersoras de vento. Isso influencia diretamente no clima da Amazônia, porque você tem uma zona de alta pressão que gera a formação dos ventos alísios, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e esses ventos se encontram numa zona de convergência
intertropical, que é uma corrente de ar contínua que sopra em direção à Amazônia, formando a zona de convergência intertropical, trazendo muita umidade do oceano, que interfere também na quantidade de chuvas aqui na Amazônia, associadas também à evapotranspiração da floresta, que aumenta ainda mais os níveis de precipitações aqui na região amazônica. Vamos continuar aqui, falando agora sobre o vento, que é o ar em movimento. Ele ocorre em função da diferença de temperatura e de pressão atmosférica. Ao se deslocar, transporta umidade e calor. O aquecimento desigual na superfície terrestre gera áreas com temperaturas distintas, causando pressões atmosféricas desiguais. Esse é o principal mecanismo para a movimentação do ar, pois o ar se desloca de áreas de alta pressão, em regiões frias, para áreas de baixa pressão, regiões quentes, no intuito de compensar essa diferença. A partir do início da movimentação do ar, sua velocidade e direção são influenciadas pelo movimento de rotação da Terra, né? O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz ao redor de seu próprio eixo. Quando a metade da Terra passa por frente do Sol, é dia. E do outro lado, que está de costa para o Sol, é noite. E esse movimento dura 24 horas, que dá origem aos dias e às noites. E o efeito de Coriolis é um desvio, né? Um desvio desses ventos, que eles não sopram assim, por exemplo, de norte a sul ou de sul para o norte. Né? Existe, por exemplo, os ventos alísios, que sopram de nordeste no hemisfério norte para sudeste, e de sudeste no hemisfério sul em direção a nordeste. E esses ventos se encontram na zona de convergência intertropical, que sopra em direção à região equatorial, né? Que influencia diretamente no clima, como eu já falei aqui. Muito bem, olha só, pessoal, esse desvio aqui que eu estou falando, das massas de ar. Ok, pessoal? Então, existe um empurra-empurra de massas de ar na atmosfera muito grande. E os ventos sopram de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Por fim, eu gostaria de falar sobre um quinto elemento que influencia no clima, que são as precipitações. Processo pelo qual a água condensada na atmosfera é depositada na superfície na forma líquida ou sólida. São originadas de nuvens e podem ser classificadas de 3 tipos: precipitação convectiva, precipitação orográfica e precipitações frontais. As precipitações convectivas estão associadas a nuvens cúmulo e cumulonimbus. É gerada pela ascensão de correntes verticais de ar devido às temperaturas elevadas, né? Provoca chuvas intensas acompanhadas por trovões e são predominantes aqui na Amazônia. Você tem aqui, ó, alta temperatura, o ar se expande e ele concentra muito vapor d'água. Esse ar quente tende a subir e encontra temperaturas mais baixas, né? E aí esse vapor d'água se condensa, formando grandes nuvens que uma hora vão se precipitar sobre a superfície. Esse tipo de chuva é muito comum na Amazônia. O segundo tipo de chuva são as precipitações orográficas, que ocorrem com a elevação do terreno, por exemplo, em morros, montanhas, chapadas. Enfim, a corrente de ar, né, carregada de umidade, ela, quando encontra uma elevação, sobe, vai encontrar temperaturas mais baixas, o vapor d'água se condensa, formando nuvens e que vão gerar chuva. O lado da montanha que recebe mais umidade é chamada de barlavento, e o outro lado da montanha que recebe menos umidade é chamada de sotavento. O terceiro tipo de chuva são as chuvas frontais, que elas ocorrem no encontro de 2 massas de ar. E essa área de encontro das massas de ar é chamada de frente, né? Então, você tem aqui uma condensação do vapor da água, que se transforma aqui, ó, em nuvens carregadas de umidade, e aí vai gerar
muita chuva também, né? Chuvas provocadas pelo encontro de massas de ar. Ok, pessoal? Então, vamos aqui. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para não ficar muito pesado, eu vou dividir em duas partes. Agora eu vou falar sobre os fatores que influenciam no clima aqui da Amazônia, entendeu? Fique com Deus. Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço.